Homens e mulheres a prevenir de vírus do SIDA. Neste programa não falo de papel de associação APMUD na ajuda mulheres a prevenir de vírus do SIDA. Tudo isso na voz desse presidente Eurides Andrade. Na segunda-feira não está de volta com mais outro trabalho em prol de luta contra o vírus do SIDA. Continuação de boa tarde, boa escuta e bom final de semana. Vida sem SIDA. Um programa de informação e formação na luta contra HIV-Sida. RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde. As notícias a esta hora com a Milu Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde. Retoma dos voos para o Brasil e Estados Unidos da América pelos TACV Cabo Verde Airlines depende da conclusão dos processos de certificação da companhia e dos aeroportos internacionais. A informação foi avançada pelo presidente do Conselho de Administração da empresa, Pedro Barros. Partilha do otimismo do vice-primeiro-ministro Olavo Correia de que ainda este ano a TACV estará a ligar os dois países. É evidente que ainda este ano vamos fazer esse voo. É evidente também que já foi dito noutra altura que seria já desde o ano passado. Mas não podemos esquecer nunca, uma coisa que até está a tornar-se fastidioso, é que a Covid alterou tudo. Com a Covid, a TACV tinha todas as certificações internacionais e nacionais, etc. Ficou parado há 2 anos, é preciso que esteja devidamente certificada para fazer voos transatlânticos. E isso atrasa o processo. Isso tem um compasso de espera, é preciso certificar os aeroportos, etc. Mas é evidente e não há ninguém, mas eu asseguro-lhe que não há ninguém com mais vontade de fazer o voo para os Estados Unidos do Brasil do que os próprios membros do Conselho de Administração e da TACV. Portanto, nós estamos a fazer todos os possíveis. Não posso dar-lhe a data porque está a depender dessas aprovações e dessas certificações. O presidente do Conselho de Administração da Companhia de Bandeira promete para breve novidades que vão de encontro às expectativas dos imigrantes cabo-verdianos nos Estados Unidos e no Brasil. O Brasil faz-se rapidamente. Os Estados Unidos é que é um bocadinho mais complicado, mas é preciso certificar o aeroporto. O aeroporto tem que voltar a ser certificado. Como sabe, neste momento também há obras no aeroporto, portanto, mas brevemente vamos estar em condições de ter informações ou notícias interessantes sobre isso. Declarações do presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Airlines, feitas ontem à margem da cerimónia da assinatura de um protocolo com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, que tem como objetivo incentivar a exportação da cultura cabo-verdiana, uma estratégia para facilitar o transporte dos instrumentos e utensílios de trabalho dos artistas cabo-verdianos quando convidados a participar em eventos culturais no país e no estrangeiro. Empresários da Boa Vista apresentaram na Procuradoria da Ilha um pedido de impugnação da eleição do novo presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento da Boa Vista, IMAIO, alegando irregularidades e má gestão. A notícia é avançada pela Infopress. Em declarações à agência de notícias, o porta-voz dos empresários, Sérgio Corrá, explicou que a principal motivação para esta ação reside na alegada incapacidade da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e Maio em atrair investimentos para as duas ilhas durante quase 2 décadas de existência. A contestação da eleição do novo presidente do Conselho de Administração da SDT-BIM centra-se na alegada ilegalidade da participação do presidente da Câmara Municipal nas votações, já que o Estatuto da Sociedade estabelece que os 35% da participação acionista que pertencem ao município da Boa Vista devem ser representados pela Presidente da Assembleia Municipal e não pelo Presidente da Câmara. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura acaba de anunciar a inscrição no programa Memória do Mundo do projeto Documentos sobre a Escravatura nos Arquivos da Secretaria-Geral do Governo de Cabo Verde 1942-1869, a data correta é 1842-1869. A Unesco considera que os documentos fazem parte de uma das maiores coleções do Arquivo Nacional de Cabo Verde
e também a mais procurada pelos investigadores. Numa reação à notícia, o presidente do Instituto do Arquivo Histórico, José Maria Borges, que foi entrevistado pelo Carlos Santos, afirmou que esse reconhecimento vem demonstrar que o país dispõe de documentação de interesse histórico e patrimonial e relevante à escala global. Deixa-nos todos felizes. Mas isto, de facto, deixa-nos felizes para refletir, de facto, o trabalho que a equipa de arquivistas e historiadores que ergueram esta casa fizeram um trabalho fantástico, portanto, da recolha, da organização dessa documentação e levando a que nós, a equipa que atualmente está a fazer do arquivo histórico, fizesse o trabalho da candidatura dessa documentação, portanto, ao Registro Internacional de Memória do Mundo e que hoje vem a ser aceita. Portanto, para nós é com um grande regozijo que recebemos essa informação. José Maria Borges enaltece o trabalho dos técnicos e historiadores do Arquivo Nacional de Cabo Verde na recolha, organização e catalogação dos documentos, o que permitiu a sua candidatura ao programa Memória do Mundo. Para parabenizar a equipa também do Comitê Nacional de Memória do Mundo, que fez um trabalho fantástico de preparação, da candidatura, de formação a nível da sociedade cabo-verdiana, portanto, que permitiu que nós, o Arquivo Nacional, os nossos técnicos, fizéssemos esse trabalho da candidatura e que hoje estamos a celebrar esta conquista, portanto, esta inscrição, primeira inscrição de documentação cabo-verdiana no Registro Internacional de Memória do Mundo, que é um registro bastante exclusivo, se posso usar esse termo. Nos próximos dias e no âmbito dos 50 anos da independência nacional, o Instituto do Arquivo Histórico tem programado uma série de atividades para dar a conhecer o acervo arquivístico do país. Nós já estamos a organizar uma grande conferência a nível interno para, de facto, fazer um debate com a sociedade cabo-verdiana, com arquivistas e com toda a classe investigadora que frequentou o arquivo para refletirmos sobre essa documentação. Também já temos preparado uma sequência de atividades a nível do país para visitar, para dar a conhecer as escolas, as instituições, essa documentação que, de facto, é uma documentação importante relativamente à nossa história, né? Para além da inscrição no programa Documentos sobre a Escravatura nos arquivos da Secretaria-Geral do Governo, a Unesco inscreveu também no programa Memórias do Mundo o recenseamento de escravos em Angola, Cabo Verde e Moçambique, determinado por decreto português de 14 de dezembro de 1854. O projeto resulta de uma candidatura conjunta de Angola, Moçambique e Cabo Verde e compreende 79 livros de registro de escravo nestes países. O Festival de Cinema Infantil Play chega a Mindelo na próxima semana com o objetivo de incentivar a produção do cinema voltada para o público infanto-juvenil. Realizado há 11 anos em Lisboa, Portugal, esta é a primeira vez que o festival tem lugar em Cabo Verde, segundo Catarina Ramalho. A proposta é estimular o pensamento livre e criativo das crianças através da sétima arte. São cerca de 50 filmes de curta-metragem, curtinhos. E o objetivo é trazer o cinema aqui aos corações das crianças e dos jovens de Cabo Verde e mostrar um bocadinho de várias partes do mundo. Portanto, são filmes de animação, com desenhos, não é? Filmes de imagem real, com pessoas reais, que trazem formas de vida, modos de pensar de várias partes do mundo. Portanto, são filmes de diferentes países. E então vai ser uma programação com várias sessões. Os filmes selecionados entretêm, mas também educam, criando um espaço onde os pequenos possam explorar novas ideias e conectar-se com diferentes culturas. São filmes do Nepal, do Brasil, de Portugal, mas todos com uma tónica comum, lúdico, mas pedagógico. São filmes muito, muito simples, sobre uma zebra que perdeu as riscas, uma aranha que é muito criativa. Também temos um filme do Brasil, uma curta-metragem de 15 minutos, sobre uma menina que não gosta do seu cabelo. Acho que o seu cabelo é muito irrequieto e então ela vai ter que aceitar quem ela é e corre tudo bem. E temos também no sábado, às 17 horas, uma conversa em que convidamos professores, cineastas, profissionais do cinema ou não, interessados, que venham conversar e fazer um balanço, da importância aqui do festival, de quais são as expectativas e o que é que podemos melhorar para o futuro.
O festival, nesta edição 0, é assumida na íntegra pelos promotores que vêm de Lisboa e tem mais de 10 anos de existência. Este festival veio aqui numa experiência, porque eu vim de férias com a minha família e entramos em contacto com a Eden Produções e com o Centro Cultural do Mindelo. Neste caso, o patrocinador é o próprio festival, que viemos assim um pouco a experimentar. Portanto, este será o ano 0 aqui. Porque no futuro seria interessante haver uma partilha entre intercâmbio entre realizadores portugueses e de Cabo Verde. Seria mais interessante e aí sim terá que haver patrocinadores, não é? Com sessões de manhã e à tarde e entrada gratuita para toda a família, o Festival de Cinema Infanto-Juvenil decorre de 24 a 26 de abril no Centro Cultural do Mindelo. Já nos dias 25 e 26, as montras das casas comerciais no centro da cidade do Mindelo vão ser tomadas de assalto por artistas de teatro, tirando da zona de conforto atores e público. A Expressa Escola de Teatro tem esta nova proposta que conecta o antigo hábito mindelense e o espetáculo teatral. Teatro na Montra é uma iniciativa que vai nos ser agora contada pelo José Pedro Santos. É resultado das oficinas de adultos, a Expressa Escola de Teatro inova na forma de apresentação de espetáculos. Vitrinas de casas comerciais que encerraram as suas atividades e que outrora serviram de atrativo de pessoas para o centro da cidade do Mindelo voltarão a ganhar vida nos dias 25 e 26 de abril. Um novo conceito de palco explicado pela diretora da escola, Patrícia Silva. E convida o público para bem para a morada, bem a teatro na montra, porque a ideia é de já os atores em cena, nas montras, mas depois, obviamente, o espetáculo vai decorrer dentro dos espaços, né? Aí o público tem que entrar dentro dos espaços, né? Te adquirir seu bilhete, antes, de preferência, e te assistir que os 4 espetáculos na cada espaço, naqueles 4 espaços que não tem. Noto com um bocadinho de problema a nível de gerir isso, porque ele te exige, porque a ideia é que o espetáculo começa tudo ao mesmo tempo, 8 horas, este que tem mesmo duração. Então, não calcular mais ou menos de 8 horas aquela primeira sessão e uma segunda sessão, 8h45. Ou seja, que tudo que espetáculo vai ser feito 2 vezes. Um novo formato desafiador a vários níveis, reconhece a encenadora, que acredita que os atores nos elencos terão a oportunidade de enriquecer as suas experiências. A ideia de oficina é sempre nesse pensamento de estudar teatro. Para atores de estudar teatro. Toda a dinâmica à volta, do que é que não mestre a trabalhar, pensar espaços diferentes, estar de zona de conforto, pensar público também, tem algumas coisas que não te pensar, mas é que o público te bem reagir em determinados momentos, o que é que isto te vai fazer, não te bate a público também à vontade, para também ter essas reação. As montras da sede da Escola de Samba Tropical na Rua Machado, da Casa do Leão na Rua de Lisboa, da Loja 150 junto à Farmácia Nena e a da Casa Feijó na Rua da Luz serão os palcos das 4 peças em exibição inspiradas em obras do dramaturgo luso Abel Neves e têm a direção artística de Di Fortes. Esse dramaturgo ele tem um universo mesmo estranho, interessante. Tem ainda não te tentar descortinar seus textos. Cada ensaio não te bate a descobrir umas coisas. Ele tem de ser um processo bastante rico e interessante e difícil também. Basicamente, essa aqui é a programação. Não tens 4 peças, dentro desse conceito de teatro na montra. O público te pode assistir só 2 peças por dia. Então não tinha de dizer público, só de bem ao dia, ou bem assistir que já 2, e depois fazer parceria manos. Eu gostamos de usar a palavra apoio. Ele é uma parceria, teatro e público, ele tem que ser uma parceria. O público tem que começar a perceber qual é que é no fundo o trabalho que não te fazem no teatro. Porque a 7ª arte, o teatro, exige uma aturada dedicação e preparação dos atores, mas não sobrevive sem a componente financeira, a Escola Expressa espera contar com a adesão das famílias ao Teatro de Namontra, desenhada para um público maior de 16 anos. 13h13, este é o Jornal da Tarde. Os cristãos de todo o mundo celebram desde ontem o Tríduo Pascal. Hoje, sexta-feira, o dia é dedicado à Paixão do Senhor. Em São Vicente, a paróquia de Nossa Senhora da Luz organiza a tradicional procissão do Senhor Morto, integrada nas celebrações da Semana Santa. Acontece hoje à noite, a partir das 20 horas, uma cerimónia que, explica o bispo Dom Hildo Fortes, não faz parte da liturgia, mas que é igualmente um momento de fé, luto e reverência que reúne um grande número de fiéis.
entra no campo da devoção e da piedade popular. A celebração da Igreja oficial em todo o lado e aqui também é aquela que é à tarde. Essa é que é a principal. A outra é devoção. Se a gente não for, não é pecado, não é falta nenhuma, né? Agora, a paixão de Cristo e a Semana Santa, noutras partes do mundo, se vocês estiverem atentos, reveste de muitas tradições. Por exemplo, na Espanha, por estes dias, nunca mais acabam as procissões de Cristo morto, se encontra com Nossa Senhora. Em Portugal a mesma coisa, na América Latina também. Portanto, há a celebração central, que é a paixão do Senhor, que é uma liturgia da palavra com a Eucaristia, e onde o centro é a cruz. E depois tem, então, essas devoções, como tem a Via Sacra pelas ruas em muitos lugares, e aqui em São Vicente, de facto, é uma tradição que é o enterro e que junta muita gente. Aliás, te digo, às vezes junta mais gente que para a celebração da paixão, que é pena, porque o que manda a Igreja é a paixão, não é o enterro. Enterro vale o que vale. A paróquia tem aproveitado, já que vem muitas pessoas, para fazer um momento de formação, de catequese, né? De viver de forma espiritual aquele momento. Então, as devoções são boas, as piedades populares são boas, não são más, mas elas são periféricas, são ao lado, não é? Portanto, o essencial é a paixão do Senhor. E o que tenho a dizer é que é uma tradição que tem aqui que a gente não vai cortar, evidentemente, como a gente não vai cortar a procissão do Senhor dos Passos noutras paragens do mundo, não é? Que fazem parte, mas entram no campo das devoções da piedade, portanto, do povo, não é? A procissão é uma oportunidade para a comunidade expressar a sua devoção e solidariedade, refletindo sobre os sacrifícios de Cristo. Na Diocese do Mindelo, o enterro do Senhor, pela sua imagem majestosa, reúne maior número de pessoas. No entanto, estes 3 dias, lembra o Bispo do Mindelo, devem ser aproveitados para reflexão sobre a paz. Cada um é livre de viver estes dias como quiser, não é? Mas experimentemos a saborear, portanto, a viver a Páscoa. A viver a Páscoa cristã. Porque a Páscoa não é uma coisa do passado. E de todos aqueles que estão também nas sombras, na dor, no sofrimento, no pecado, que estão na infelicidade, aquelas situações onde as comunidades estão desavindas, Deus pode fazer qualquer coisa e faz muito. Então, celebrar a Páscoa com o espírito cristão é uma boa oportunidade de vida nova. Queremos ter uma vida nova que não vai depender do que temos ou que nós não temos, não é? Não vai depender da bolsa de valores estar mais elevada ou menos elevada. É uma vida nova que só Deus pode trazer. E aproximem-se de uma igreja, se possível, e para celebrarem estes dias que são santos, não é? E pelo contrário, então, evitar as diversões que não ajudam a nós entrarmos dentro de nós mesmos. Penso que passamos a maior parte do tempo polarizados fora de nós. E é uma pena, porque isto não traz paz. Declarações do Bispo do Mindelo a propósito das celebrações da Paixão de Cristo. A adoração da cruz e Via Sacra também são momentos significativos neste dia e que fortalecem a fé e tradição cristã, reunindo a comunidade em torno de valores como o amor, a esperança e a renovação em todo o mundo. Na Diocese de Santiago, o Cândido Fortes acompanhou as celebrações. Na Igreja Pró-Catedral de Nossa Senhora da Graça, no Platô, o Bispo Cardeal explicou que a vitória do bem sobre o mal é o foco da celebração tanto da Via Sacra percorrida por Jesus Cristo carregando a cruz até à sua morte, quanto da celebração da Paixão de Cristo. Essa é a mensagem essencial que está na base desta Sexta-feira Santa, enquadrada na Páscoa, festividade cristã que culmina com a ressurreição de Jesus no 3º dia após a sua crucificação e que celebra a Paixão de Cristo. O Bispo Dom Arlindo Furtado realçou que o conjunto dos 3 dias é celebrado pela Igreja Católica com foco na vitória do bem sobre o mal. Focados num ponto que é a vitória do bem sobre o mal, do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte, é a Páscoa. Nós, nesta Via Sacra, nós tentamos acompanhar Jesus nesse percurso exigente, doloroso, por causa do foco, que é a salvação da humanidade, estando nós focados para o bem, para a salvação, para a vida, para Deus, para a supremacia do amor sobre as limitações humanas. Ele nos acompanhará também nessa luta perseverante até a vitória final.
Uma cumplicidade, diz Dom Arlindo Furtado, que assenta na importância da redenção, tal qual São Paulo a personificou, não obstante as diferenças das vidas de cada um. Quando nós estamos alegres, quanto mais partilharmos, mais alegres ficamos. Partilhando a tristeza, recebemos a consolação. Partilhamos a nossa experiência dolorosa com os outros, sentimos mais fortalecidos. Quando partilhamos a esperança, ficamos aí também mais fortes. São Paulo nos diz, eu com os meus sofrimentos, ele sofreu muito, São Paulo, né? Ele sofreu de todas as formas. Ele diz, eu com os meus sofrimentos completo na minha carne a minha contribuição para a paixão redentora de Jesus. Nós vemos que quando partilhamos com Jesus os desafios da vida, lutando para os superar, teremos mais força para lutar e vencer, até o peso do sofrimento fica mais leve. É a cumplicidade, mas também entre nós devemos partilhar essas vivências, portanto, do nosso dia a dia. Da mesma forma que a Igreja Católica, a Igreja Nazarena considera que a Páscoa celebra a vitória da vida sobre a morte, como explicou ontem à TCV o reverendo Gastão Correia. O significado de Páscoa, que é passagem de morte para a vida, não é? É exatamente porque acontece sacrifício supremo na cruz, que Jesus Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia, garantindo, portanto, libertação de pecado, libertação de tudo coisa que está aprisionando. É morte e ressurreição de Jesus Cristo que está trazendo o significado como cristão, para modo de estar libertando de única coisa que está impedindo o bacel, que é pecado. O Tríduo Pascal, o conjunto dos 3 dias de celebrações que compõem a Páscoa, tal qual a Igreja Católica comemora, iniciou ontem com a Missa da Ceia do Senhor e culmina com a Vigília Pascal amanhã, sábado santo. 13h21. Vamos agora falar de desporto. Começa hoje o Campeonato Nacional de Futebol com 2 jogos. Na várzea Cidade da Praia, o Boa Vista, campeão em título, recebe o Paulense de Santo Antão. O jogo é às 16h. O treinador do Boa Vista, Edvaldo Cardoso, em declarações de antevisão à Rádio de Cabo Verde, expressou confiança na preparação da equipa, enquanto que Vando Delgado, do Paulense, destacou a ambição de pontuar apesar das dificuldades. Em São Nicolau acontece o segundo jogo do dia. O Ultramarina recebe o Botafogo, marcando a estreia de Adir Cruz como treinador no Nacional. Está determinado a começar bem a competição, enquanto que o Botafogo, liderado por Danilo Diniz, presença assídua no Nacional, busca um bom resultado numa deslocação que considera difícil. Os jogos podem ser acompanhados aqui na Rádio de Cabo Verde, numa emissão que começa às 15 e vai ser coordenada pelo Bem-vindo Neves. Na Boa Vista, Esquilson Nascimento, Derlin Gomes e Muntagá Moreira são os vencedores de uma prova de atletismo de 100 metros denominada Páscoa Desportiva, uma competição organizada pela Edilidade dentro das celebrações da Páscoa 2025. Hernani Rocha. Organizada pela Edilidade Boavistense, a prova de atletismo aconteceu no Estádio Municipal Arsénio Ramos com atletas júnior e sénior. Nos 100 metros sénior masculino, Esquilson Nascimento ficou em primeiro lugar, Giovanni Lima em segundo e Carlos Nascimento em terceiro. Estou super contente para mais uma vitória, objetivo sempre ganhar, mais uma preparação para nacionais. Atletas, nós bons atletas, bom grupo e não te espero que não te fazer bons provas para nacional. Também. Nos 100 metros sénior feminino, Derlin Gomes foi a primeira classificada, Carla Moraes ficou no segundo posto e Aisha Delgado ficou no terceiro. Primeiramente, ainda agradeço a Deus, depois ainda agradeço a Rudi para todo o treino de Serra da Área, de tudo o pai que comigo, hoje ainda agradecer o teu amor e para um treino que chegar no primeiro lugar. Nos 100 metros júnior masculino, Muntagá Moreira foi o mais rápido, Renato Cabral ficou na segunda posição e David Lopes ficou no terceiro posto. A gente feliz a ganhar ele prêmio para mim. É que a primeira vez que ganhei. Eu fui ganhar na Natal, e na Páscoa então na ganha, na espera manda continuar assim. Tá ganha, então a nacional tá ganhando. A prova foi organizada pela Câmara Municipal da Boa Vista. O diretor do desporto, Eldon Lopes, falou da prova e lamentou a falta de condições para a prática do atletismo. Uma prova já tradicional, né? Senti na bancada aquele bruá, para não ter campeões de correr. É uma prova sempre de trazer emoção,
não obstante condições de piso não saber que não tem, não tem um piso, não tem uma pista de atletismo, já é uma reivindicação antiga, que não está ciente, portanto, uma coisa também que não quer trabalhar e que não está pensando dentro de pouco tempo, não está conseguindo dar uma resposta também para o nosso atleta que tanto merece. Skilson Nascimento, Derlin Gomes e Montaga Moreira a sagrarem-se vencedores da prova de atletismo em 100 metros no âmbito das celebrações da Páscoa. Ainda falando da Páscoa e de desporto, São Vicente acolhe um curso de aeróbica de competição com a participação dos clubes de São Vicente, Santiago e Boa Vista, uma parceria da Associação de Ginástica de São Vicente e a Federação Portuguesa de Ginástica. O curso termina amanhã com um festival de ginástica no Polidesportivo de Oeiras, em Monte Sossego. O Festi Gym acontece a partir das 10 da manhã. Fechamos com notícias internacionais. O acordo sobre os recursos minerais entre os Estados Unidos e a Ucrânia deve ser assinado até 26 de abril. O primeiro-ministro ucraniano vai aos Estados Unidos na próxima semana para negociar a exploração dos recursos minerais, um acordo que os dois países esperam fechar antes de final de abril. Segundo o governo ucraniano, o objetivo da viagem é concluir as discussões técnicas sobre o Fundo de Investimento para a Reconstrução da Ucrânia. De acordo com o texto do memorando, as equipas de negociação deverão apresentar um relatório sobre os progressos realizados e concluir as conversações até 26 de abril para se assinar o acordo o mais rapidamente possível. O memorando refere ainda que os Estados Unidos prestaram assistência financeira e material significativa à Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia em fevereiro de 2022 e reafirma que ambas as partes procuram uma paz duradoura e uma parceria forte entre os países e governos. As tarifas dos Estados Unidos não vão provocar a recessão mundial, mas vão enfraquecer a economia, alerta o FMI. A diretora-geral do FMI destacou que essas tarifas aumentaram a incerteza mundial e vão elevar a inflação este ano. A economia global enfrenta turbulências, especialmente nos mercados financeiros, como é evidenciado pelas oscilações em Wall Street. Georgieva explicou a redução das tarifas e barreiras comerciais, um processo que estagnou na última década. O FMI prevê um crescimento económico de 3,3% para este ano e para o próximo 2026, com a inflação global a cair de 5% para 4,2%. No entanto, o economista-chefe do FMI advertiu que as políticas da administração de Trump podem aumentar a inflação a curto prazo. A ordem de Putin para suspender os ataques às infraestruturas energéticas ucranianas expirou hoje. Dmitry Peskov reconheceu o fim da frágil moratória entre a Rússia e a Ucrânia, que ambos os lados acusam-se de violar, mas considerou a trégua parcial como um progresso na resolução do conflito. O presidente russo Vladimir Putin ordenou a 18 de março a suspensão dos ataques às infraestruturas energéticas ucranianas por 30 dias, após um telefonema com Donald Trump. Posteriormente, os Estados Unidos anunciaram um acordo entre Rússia e Ucrânia, mas persistiram incertezas sobre as datas e as condições do acordo. Além disso, as duas partes continuam a acusar-se mutuamente de violar os termos estabelecidos, pelo que Dmitry Peskov diz é preciso rever este acordo. 13h28 é o ponto final nesta edição noticiosa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.